Shalom! Seja bem-vindo ao meu canal, a Segunda Reforma. Meu nome é Alex e este já é o vídeo de número 92 deste canal, a Segunda Reforma. Um canal criado para discutir, repensar, reavaliar os caminhos que a Igreja contemporânea tem tomado, com base na Palavra de Deus, com base na vontade de Deus, com base num estudo epigenético e contextualizado da Palavra de Deus, né? Nós vimos fazendo isso já há 92 vídeos. E alguns vídeos atrás, nós iniciamos um curso chamado Fundamentos da Fé Cristã Genuína, aqui dentro do canal A Segunda Reforma. Este curso, Fundamentos da Fé Cristã Genuína, visa ensinar aos interessados conhecer melhor a Palavra de Deus e o Deus da Palavra. É isso que nós nos propomos a fazer e acho que estamos conseguindo realizar. Esta é a aula de número 20. Embora seja o vídeo de número 92 do canal A Segunda Reforma, é a aula 20 do curso Fundamentos da Fé Cristã Genuína. Nessa nova etapa, depois da segunda prova que fizemos, nós estamos estudando agora a história da Bíblia, pegando os principais assuntos e acontecimentos que aparecem na Bíblia Sagrada, esses 66 livros que formam essa biblioteca chamada Bíblia Sagrada, e vamos de assunto em assunto, passando desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Na aula de número 19, a aula passada, nós vimos sobre a criação, a importância de crermos na criação. E hoje nós vamos para o segundo assunto nessa sequência, que é o assunto da queda, do pecado do homem, não é? Nós vimos que nos 6 primeiros dias da criação, Deus criou todas as coisas que existem, sendo que o homem e a mulher foram criados no 6º dia. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis tratam disso. No capítulo 3, nós encontramos a história do pecado, a história da queda do homem, da desobediência do homem, não é? Quando Deus tinha dito que eles poderiam comer de todos os frutos encontrados no jardim do Éden, eles podiam usufruir de tudo que havia lá, só não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento, ou do fruto da árvore da vida. Aquele fruto eles não poderiam comer. E eles, tentados pela serpente, primeiro a mulher e depois a mulher ao homem, os dois tentados, comem da fruta, desobedecem a Deus e o pecado entra no mundo. Essa história é muito conhecida, questionada por alguns. Eu questionaria também se essa história não fosse confirmada pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo, a encarnação do Deus vivo, que dividiu a história entre antes dele e depois dele. E ele confirma tudo isso. Ele confirma o cânone do Antigo Testamento, ele confirma as histórias bíblicas, todas elas. Então eu não posso duvidar a partir desse pressuposto de que Jesus Cristo jamais mentiria ou confirmaria uma mentira. Então, por causa da desobediência de Adão e de Eva, todos os seus descendentes, desde aquela época, estamos falando de 6 a 10 mil anos atrás, até hoje, todas as pessoas que nascem, já nascem em pecado. Todos os cristãos acreditam nisso, católicos ou evangélicos. Sabemos que quando um ser humano vem ao mundo, ele já vem gerado em pecado. Uma vez, quando eu pensei sobre isso, eu fiquei achando que Deus seria muito injusto, não é? Onde já se viu? Nos culpar ainda hoje, não é? Tanto tempo depois. Fazer com que nascêssemos com o fruto do pecado em nós, nascermos pecaminosos, corrompidos, por causa do pecado cometido por um casal muitos milhares de anos atrás.
Isso não é justo, isso não é correto. E de fato, talvez isso não fosse correto se Deus não tivesse providenciado a solução. E lá, quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos Paulo dizendo que, assim como o pecado entra no mundo através de um homem, ou seja, Adão, ele sai do mundo através de um homem chamado Jesus Cristo, encarnação do Deus vivo, Emanuel. Então é muito importante nós pensarmos nessa questão do pecado. De fato, é verdade. De fato, quando nascemos, quando vimos ao mundo, nós nascemos em pecado. E carregamos esse pecado conosco e as suas consequências conosco, como a doença e a morte. Mas nós não temos que viver nessa condição. Jesus Cristo veio ao mundo e fez tudo o que fez e viveu tudo o que viveu. Morreu da forma que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que você e eu sejamos livres dessa condenação do pecado que aparece no capítulo 3 de Gênesis. Que Deus te abençoe, estude bem, Shalom.